E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cris Moura, estou aqui com a segunda etapa da série Jovens da Bíblia. Passamos aí por um momento de recesso, de Natal, né? E damos uma paradinha, mas vamos continuar com a segunda top 2 da série Jovens da Bíblia. E eu já estou com a minha leitura da Bíblia anual. E você, já está com a sua? Então, vamos lá. Desde já eu peço para você dar um clique aí, dar um like pra gente, ok? Curta o canal, compartilhe com alguém que você gosta, que você quer abençoar uma pessoa e passe para ela essa série para que vocês possam estar estudando junto conosco aqui. E aí nós terminamos a top 1 da Miriam. Mas aí eu quero chamar a atenção, você jovem de Deus, você jovem cristão, por que Deus tinha com Moisés um chamado tão específico, né? O chamado que Deus tinha na vida de Moisés. Olha, Deus ele nos dá livramentos na nossa infância, no ventre da nossa mãe. Eu sei que muitos de vocês podem ter diversas histórias de chamados, de livramentos, né? Lá no ventre da sua mãe, quando você tinha 2 aninhos, aconteceu alguma coisa, mas Deus não permitiu, né? Eu passei mal, mas Deus não permitiu. Passei por uma cirurgia, eu fui internado, ou eu quase não nasci por um motivo ou outro, né? E Deus não permitiu. Deus permitiu que eu viesse ao mundo. Então, isso não é natural. Isso é um propósito de Deus na sua vida, né? Ele já tinha desde o início um propósito na sua vida. Ele tinha uma meta, ele tem um caminho para mim e para você. Eu também tenho meu testemunho dos meus mal-estar na minha infância, de doença, de dificuldades, mas aqui estou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Então ele tem um percurso para a nossa vida. A palavra de Deus vai falar em Salmo 139 que antes que houvesse, que nós existíssemos, ele já tinha tudo escrito no seu livro, né? Ele já tem toda a nossa vida escrita, ele sabe, né, da nossa caminhada e do nosso percurso, e ele quer sempre o melhor pra gente. E não foi diferente com Moisés. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, né? E por quê? Porque Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito com ele, né? Muitas vezes o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, não é para nós esmorecermos, não é para nós perdermos a fé e nem acharmos que Deus não está conosco, mas ao contrário, é para nos mostrar um caminho, um propósito, um projeto. E nós não chegamos a lugar nenhum sem processo, nós não chegamos a lugar nenhum sem passar por um percurso. Muitas vezes é um vale, muitas vezes são momentos difíceis, mas que nós lá na frente vamos entender por que nós estamos passando por aquilo. E essa palavra vem para você, jovem, para despertar a sua fé, despertar em você a sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus e o quanto ela é importante e fundamental para que esse relacionamento com Deus se estreite cada dia mais. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade. E Deus queria se apresentar a Moisés no momento certo, na hora certa. Ele ali viveu no Egito com toda a ciência, com toda a tecnologia do Egito, com todas as honrarias de um menino príncipe do Egito, filho da princesa, com todas as regalias. Ali ele foi formado nas ciências egípcias, na matemática, na filosofia e em todas as outras demais ciências. Ali ele foi forjando nele um caráter intelectual, científico, a qual ele poderia justamente ser munido de uma formação totalmente peculiar, como um menino hebreu. E não foi em vão a sua formação. Nós vemos que Moisés, com o passar dos anos, ele vai se trazendo a sua identidade hebreia. Ele vai compreendendo que ele é um hebreu, e que ele crê no seu povo, e que ele vê o seu
povo que começa a sofrer ali com as atrocidades e as covardias e as cargas pesadas que Faraó colocava sobre o povo, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer que Moisés foge do Egito quando vê um Egito maltratando o seu povo, né? Um dos seus irmãos hebreus, e ali Moisés comete um assassinato, ele mata aquele egípcio e então ele cai em si o seu erro, né, e o medo de ficar ali naquela terra, porque ele tinha sido visto cometendo esse crime, e ele foge do Egito. E nesse momento começa uma segunda etapa, uma segunda escola na vida de Moisés. Porque a nossa vida é feita de escolas, né? Moisés passou na escola do Egito, aprendendo tudo que era necessário ali, e agora ele vai para a escola do deserto de Midian. E ali em Midian que ele conhece as irmãs as filhas de Jetro, as irmãs de Zípora, com a qual ele vem ser hospedado ali nessa fuga, na casa do sacerdote Jetro, que é pai de uma das meninas chamada Zípora, a qual lhe dá como esposa. E ali Moisés começa uma nova caminhada agora, tendo ali sua família, constituindo sua família, seu primeiro filho, Gerson, né? E é nesse ambiente, né, de longe do Egito, distante de toda regalia, de todo privilégio, Moisés se torna pastor de ovelhas. E a palavra de Deus vai dizer que ele, enquanto pastoreando ovelhas no deserto de Midian, ele vai ao Monte Horebe, ele chega ali, ele vê, né, de longe uma sarça ardente, uma sarça que ardia e não se consumia. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor fala com ele do meio daquela sarça, né? E diz a ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então nós vemos ali Moisés entrando uma nova etapa. E assim é a nossa vida. O Senhor, ele tem o seu propósito, jovem, na sua vida. Ele tem um chamado para você, né? Mas não é no de repente. Muitas vezes a gente acha assim: porque Deus está demorando a promessa, porque Deus falou com a minha mãe quando ainda era pequenininho, Deus falou, usou os seus profetas, usou a sua palavra, que é a maior profecia, e disse que ia fazer na minha vida, e até agora nada. Mas Deus, ele tem toda uma etapa a cumprir, para cumprir todos os seus desígnios na nossa vida. E Deus, ele é um Deus tolerante, ele é um Deus paciente, ele é um Deus longânimo. E ele espera que nós nos preparemos, e ele quer forjar o nosso caráter da melhor maneira possível, para que nós possamos sermos obedientes ao Senhor, sermos fiéis a Deus, termos compromisso e comprometimento com a sua vontade, com a sua obra em nossa vida. Então isso nós vamos aprendendo, não é de um dia para o outro, nós vamos aprendendo no meio das circunstâncias, onde o Senhor, um momento, ele nos apresenta a sarça ardente, um momento de intimidade, um momento que ele nos manda tirar a sandália dos nossos pés, que era costume, né, naquele tempo, reverenciar alguém tirando as sandálias dos pés, né? E nesse tempo odierno, hoje, não é diferente. Nós, jovens cristãos, precisamos continuar sendo reverentes à palavra de Deus no meio de tanta irreverência sobre as coisas de Deus, sendo obedientes à palavra de Deus no meio de tanta desobediência, sendo fiéis a Deus no meio de tanta infidelidade, né? Então, Deus, ele tem o seu propósito na vida de cada um, e ele trabalha com cada um a medida da sua vontade. Deixa eu desligar aqui. Então, ele trabalha com cada um. Então Moisés foi para a terra de Midian e ali instituiu sua família, né? E Deus traçou um plano para livrar o povo do Egito, e Moisés estava nesse plano. Certamente Deus tem vários planos a operar ainda nessa terra. E aí, pessoal, o que acontece? Por que Moisés, né? A gente pode perguntar, por que Moisés? Bom, porque de todo hebreu, Moisés havia recebido essa formação, né, egípcia. Ele tinha todo um preparo, né? E ele era alguém específico que Deus podia usar de forma muito positiva dentro do Egito. Ele conhecia tudo no Egito, né?
ele conhecia o poder do Egito, ele conhecia as leis, a ciência, ele conhecia os deuses do Egito, ele sabia com aquilo que ele estava lidando, né? Por isso, logo no início, quando Deus chama Moisés, ele teme, né? Ele diz que ele não está preparado, que ele é pesado de língua, que ele não vai saber se expressar, porque ele sabia muito bem onde ele estava entrando, onde ele estava indo. Ele conhecia a cultura egípcia, ele conhecia todo o Egito, ele conhecia Faraó, ele sabia do poder, né? Ainda que não fosse o primeiro faraó na época de José, né? Já era o segundo faraó que não conhecia o povo hebreu, né, e que não acolhia o povo e somente queria trazer mais cargas pesadas sobre o povo. Moisés conhecia esse faraó, ele sabia das situações, das vivências positivas e negativas do Egito, né? E eu entendo que Deus trabalha, nós podemos entender dessa forma, que Deus trabalha com aquilo que você tem, né? Deus vai forjar o seu caráter, Deus vai forjar a sua vida espiritual, a sua vida cristã, de acordo com aquilo que você também busca e constrói, né? E é muito importante nós buscarmos conhecimento, ainda mais numa época tão difícil, com tantas filosofias, ideologias ao nosso redor. É muito importante que nós saibamos para onde nós estamos indo e onde está a nossa fé. E era isso que Deus tinha encontrado em Moisés, né? Essa fidelidade, essa obediência, esse comprometimento com as coisas do Senhor, né? E a missão de Moisés é tão somente libertar o povo da escravidão do Egito, né? E ensiná-los a viver espiritualmente de forma livre, né? Conhecendo o Deus deles, sendo educados, né? nas coisas de Deus, nas escrituras do Senhor, nas leis do Senhor, tanto que é Moisés que vai receber, né, as tábuas da lei. Ele vai estar trazendo para o povo uma diretriz nova. O povo não vai viver mais conforme o Egito, o povo não vai viver mais conforme a cultura egípcia a qual eles haviam aprendido e estava tão intrínseca neles, né? Eles precisarão agora conhecer e reconhecer o Deus dos hebreus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus deles que eles serviam, né? E ele tinha qualidades necessárias devido a essa obediência. E Moisés, ele vai trazer essas escolas, né? Que viveu no Egito, viveu em Midian, e ele viveu no deserto com o povo também, né? E, jovens, Deus, ele espera de nós tão somente a nossa fidelidade, a nossa obediência, porque Deus, ele tem propósito de fazer grandes coisas na nossa vida. Mas nós precisamos renunciar muitas coisas, né? Eu lembro quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aos 13 anos de idade, né? E eu precisava realmente abrir mão de algumas amizades que não me trariam frutos, que não me trariam edificação, né? Eu precisei abrir mão de alguns espaços que eu gostava de frequentar, porque aqueles espaços não trariam para mim uma vida diferenciada, né? E hoje a gente vive, nós precisamos viver o evangelho genuíno. O evangelho não pode ter misturas. Nós não podemos servir a dois senhores, diz Jesus na Bíblia Sagrada, né? Ou você serve um do Senhor e vai estar desprezando o outro. Você não pode ter dois senhores. Você não pode agradar um senhor e o outro senhor. Você não pode agradar a Deus e a Mamão. Você não pode agradar a Deus e o mundo, né? Ou nós estamos do lado do Senhor, ou nós estamos do outro lado do mundo, das coisas deste mundo que perecem. Nós não podemos ficar em cima do muro, né? Porque somos chamados para libertar vidas do Egito. Somos chamados para ser modelos. Moisés, quando foi chamado, ele sabia que o Egito tinha muitos deuses. E nós sabemos que as 10 pragas que o Senhor precisou enviar ao Egito, e pelo coração endurecido de Faraó, foi para provar ao Egito que ele era o único Deus. Porque nós sabemos que Faraó ele era visto no Egito como um grande Deus, né? E no momento que é preciso que Deus use das pragas dos primogênitos, que o filho de Faraó é um daqueles que se vão, porque não tem no portal
o sangue do cordeiro, e aonde não haveria o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria e mataria os primogênitos. Isso aconteceu na casa de Faraó. Nós vemos que Deus está dizendo para ele, eu sou o único Deus, né? Deus mostra a Faraó a sua fraqueza, a sua pequenez diante da grandeza de Deus, né? Então, Deus usa Moisés para esse grande feito, porque quando Deus tem grandes coisas a fazer, ele usa as pessoas necessárias para fazer. Deus não está aleatório, Deus não está alheio, aliás, às coisas desse mundo, aos acontecimentos desse mundo. Deus, ele tem tudo sob controle, né? E ele sabe o momento certo de continuar usando o seu povo, a sua igreja, né? E ele sabe o momento certo de usar na nossa vida em prol do seu reino. Então, jovem, você é escolhido por Deus. Você é chamado por Ele e você é um presente para o reino de Deus.